Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre as medidas de combate ao coronavírus aqui na nossa região. E sobre esse assunto eu converso hoje com o prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia. Boa noite, prefeito, tudo bem? Olá, Roberta, boa noite. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham aqui para que nós possamos trazer notícias, de tudo aquilo que nós temos feito para o enfrentamento ao coronavírus. Hoje a gente teve uma reunião do Condesb, é isso, prefeito? O que ficou acertado? Quais as últimas medidas? Exatamente, nós temos nos reunido por videoconferência ao longo desses últimos dias, com reuniões aí 2, 3 vezes por semana, para que nós possamos discutir o andamento de tudo isso que nós temos visto aqui na região. E as decisões conjuntas, elas acabam fortalecendo as tomadas de decisão. E hoje nós tivemos 6 assuntos dentro dessa nossa pauta, entre eles 2 que são novos e que bastante importantes para todos os prefeitos, que é a questão dos insumos, porque todos os prefeitos hoje têm uma grande dificuldade de encontrar essas mercadorias necessárias, desde EPI, medicamento, esses ventiladores. Então nós temos as próprias máscaras, né? As máscaras, então tudo isso acaba dificultando o nosso dia a dia aqui para que a gente possa suprir essa necessidade dentro de todo esse trabalho que está sendo feito. Então nós estamos fazendo uma carta ao governo do estado e ao governo federal para que de maneira urgente eles encaminhem esses materiais para os municípios e tenham um olhar bastante atento aqui à região, por ser uma região bastante importante, uma região que precisa desse controle, que precisa desse esforço de todos nós prefeitos aqui. Então, essa é uma das pautas, um dos temas tratados hoje e que todos concordaram. Nós já estamos hoje mesmo assinando esse documento e encaminhando tanto ao governo do estado, ao governo federal. Uma das questões aí urgentes também é essa questão dos testes, porque os testes estão demorando muito para voltar. Nós temos casos aí de 10 dias que as pessoas aguardam para poder saber o resultado. Então, nós já em São Vicente, especificamente, nós estamos comprando, já autorizamos a compra de 10 mil testes rápidos, mas mesmo assim nós sabemos que isso não é suficiente, então nós estamos fazendo com que o governo do estado e o governo federal tomem as providências, mandando tudo isso que nós temos necessidade hoje. Tudo isso vai ser pedido ainda para o governo do estado e para o governo federal, é isso? Tudo isso será pedido nessa carta em que todos os prefeitos vão estar assinando, pedindo essa atenção para que de maneira urgente nos entregue. Porque antes o grande desafio era os valores. Estavam pedindo lá valores exorbitantes em produtos que a gente pagava 20 centavos, estavam cobrando R$2, R$3. Hoje o problema já não é mais nem o valor, e sim a dificuldade de encontrar esses produtos. Esse teste rápido que eu estou falando para você, eles querem entregar aqui a 30 dias, aqui a 20 dias. Nós precisamos dessas mercadorias já ontem, para poder dar o atendimento às pessoas e a tranquilidade para que elas façam o exame e já tenham esse resultado, até para que a gente possa encaminhar ao tratamento correto. Um outro assunto que foi levantado e bastante discutido hoje, que é o medo de todos nós, é a aflição de todos nós, é a questão econômica. Nós estamos fazendo também essa carta para o governo do estado e o governo federal, pedindo para que suspenda nesse momento todos os compromissos que nós temos no mês a mês, para que nós não sejamos cobrados, que os nomes dos municípios não sejam negativados e que a gente consiga ter esse fôlego nesse momento de tamanha dificuldade. Hoje pela manhã... Já veio uma ajuda, desculpa, prefeito, mas já veio uma ajuda para o governo do estado, mas não para os municípios. Exatamente. Nós temos falado muito isso. A gente vê o governo federal falando de ajuda, o governo do estado falando de ajuda, e nós não vemos liberações para os municípios. Então os municípios estão aflitos. Hoje pela manhã nós tivemos uma reunião também com o nosso secretariado, em particular, eu digo, a cidade de São Vicente. Nós já tivemos uma queda de 45% nos repasses do governo do estado. O governo do estado cancelou o convênio que nós tínhamos em relação a transporte escolar, em relação à alimentação escolar, só que nós continuamos com uma demanda, mesmo com as escolas fechadas, de compromissos com os nossos fornecedores, de compromissos já assumidos. Então nós precisamos que o Estado e a União, eles façam algo concreto para os municípios. Então essa é uma outra questão levantada, com todos os prefeitos e que nos aflige bastante, que a gente tem insistido, e essa carta reunindo os 9 prefeitos,
ela vai nos dar mais força, mais voz, para que a gente consiga algo concreto para todos os municípios. Hoje foi votado na Assembleia Legislativa, né, autorizando com que todos os municípios que pleitearam estado de calamidade tivessem isso homologado. Então, a Assembleia fez uma votação única e esse já é um passo também bastante importante para que nós consigamos aí ter agilidade a essas necessidades todas nossas. Falamos também sobre as questões dos comércios, né? Desse fechamento dos comércios, o que pode, o que não pode, fazendo, né, novas restrições e algumas liberações, tudo isso sendo feito em parceria, os 9 prefeitos, para que nós possamos ter uma linguagem única aqui na região. Então, hoje, né, nós garantimos a abertura de lojas de material de construção, nós falamos também sobre a questão das mecânicas das oficinas, de loja de autopeças, para que tudo isso possa também suprir a nossa necessidade no dia a dia. Eu tenho uma ambulância, eu preciso arrumar aquela ambulância que de repente venha a ter um problema. Eu tenho um carro da frota da vacinação, eu preciso que esse carro seja arrumado. Se eu não tenho autopeças para fornecer para a oficina, então é toda uma cadeia que a gente precisa estar trabalhando atentamente e isso é muito dinâmico. Por isso essas reuniões elas têm sido feitas, né, mais do que uma vez por semana. Antes era feito uma vez por mês. Hoje nós temos feito aí 2, 3 vezes por semana essas videoconferências para que nós consigamos aí de maneira ágil tomar as decisões todos os dias. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre as novas medidas contra o coronavírus aqui na nossa região. Eu volto já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje são as novas medidas de combate ao coronavírus na nossa região e sobre isso eu converso com o prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia. Prefeito, a gente tem algum caso oficial na cidade de São Vicente, não? Confirmado, nós não temos nenhum. Nós temos 61 casos sendo investigados, né, sob suspeita, que aguardam os exames. Desses 61, na verdade, 4 já foram descartados. Então, 57 aguardam os exames. E tivemos, dentre esses 61 casos, 2 óbitos, que esses óbitos também nós estamos aguardando o resultado dos exames para poder confirmar ou não se foi por conta do Covid-19. Fala um pouquinho sobre essa questão de posicionamento político que tem deixado a população um pouco insegura. A gente teve recentemente o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, meio que dizendo que a quarentena não era necessária, liberando por conta da questão da crise que pode estar surgindo na economia por conta da quarentena. Em contrapartida, a gente tem o governador João Dória insistindo na quarentena, deixando tudo fechado, escolas fechadas, enfim. Como é que o senhor vê a posição do presidente da República num momento como esse? Eu entendo a preocupação do presidente quando ele fala em relação à quarentena, ele até coloca de uma maneira que às vezes é necessário, né, fazer uma profunda reflexão de que se nós pararmos o Brasil todo, nós teremos dificuldade até mesmo de dar a atenção à saúde necessária das pessoas. Então, por isso que a gente tem que ser bastante criterioso, a gente tem que ter muito equilíbrio nesse momento, a gente não pode levar essa discussão para a esfera política, a gente precisa cuidar das pessoas, a gente precisa ter essa atenção às pessoas, essa responsabilidade nas nossas tomadas de decisão. Eu, nesse momento, tenho preferido, aqui em São Vicente, ser, né, prudente em relação a essa questão do fechamento dos comércios, mas sempre com um olhar bastante preocupado, com um olhar bastante atencioso na questão de que nós precisamos ver aquilo que é essencial, aquilo que nós precisamos fazer com que fique aberto, aquilo que é necessário. Agora, que nós teremos um impacto na economia, é certo, não temos dúvidas sobre isso. E o presidente, quando ele fala desse impacto, ele está coberto de razão. Ele tem uma grande preocupação porque é exatamente essa economia, é isso que vai fazer com que nós tenhamos recurso para poder salvar as vidas. Então, é uma questão que tem que ser discutida, sim. Acredito que para os próximos dias a gente possa tomar algumas decisões gradativamente, de maneira responsável, abrindo alguns comércios que hoje estão fechados, mas tudo isso com muita prudência, com uma discussão, buscando sempre o equilíbrio, buscando sempre
o bem-estar da população, a segurança e a garantir a saúde das pessoas. Nós aqui em São Vicente temos trabalhado nessa linha. Só esclarecendo então, aqui em São Vicente e em toda a região da Baixada Santista, a quarentena é mantida. É mantida a quarentena, né, com todas essas ressalvas, com todas essas questões de entender, né, quais são os comércios que têm esse serviço essencial para que a gente consiga fazer com que a manutenção do nosso dia a dia também, ela não entre em prejuízo. Então nós temos que ter acesso a esses comércios, os quais a gente está deliberando que eles possam ficar abertos. É possível a gente pensar, prefeito, em outras medidas, de repente, para a próxima semana, por exemplo, a volta às aulas, é algo a ser pensado nesse momento? Tudo é pensado todos os dias, nós temos que todos os dias fazer uma análise, acompanhar os números, os gráficos, ouvir as pessoas, ver como que a doença está se comportando no nosso país, porque, obviamente, nós temos toda uma característica muito diferente da Itália. Muito diferente da Europa, desde a questão da idade das pessoas, da faixa etária, da questão de clima, da questão de um sistema de saúde, não é? Que todo mundo muitas vezes critica muito, mas é esse sistema de saúde que atende o brasileiro. Então a gente precisa fazer com que essas nossas decisões, todos os dias, elas sejam pensadas e refletidas. Então tudo é possível, mas como é possível também manter as escolas, esses equipamentos que hoje estão fechados. Agora, nós torcemos para que gradativamente a gente consiga fazer a abertura desses equipamentos novamente, que a gente possa dar a tranquilidade no dia a dia das pessoas, porque todo mundo está apavorado, porque chegam informações de todos os lados, então nós precisamos peneirar tudo isso, nós precisamos fazer aí com que as decisões elas sejam tomadas, todas elas, de maneira que nós tenhamos um respaldo científico, que nós tenhamos argumentos para poder fazer a abertura gradativamente de cada um desses setores que são de suma importância para a economia e para o dia a dia das pessoas na nossa cidade, na nossa região e no nosso país. A gente fala muito sobre essa questão das fake news, né, para as pessoas terem cuidado, ver a fonte onde observa a informação, mas o problema hoje não são nem as fake news, é a governança do Brasil falar a mesma língua. Né? A gente está falando dos poderes falarem a mesma língua e não trazer essa insegurança para o povo, porque hoje o que a gente tem, prefeito? As pessoas não sabem quanto tempo vai durar a quarentena e essa insegurança traz, desde a esfera familiar até no setor empresarial. Ninguém sabe quanto tempo vai durar a comida dentro de casa, quanto tempo vai ter no supermercado, quanto tempo ele vai ter dinheiro no bolso, o pequeno empresário, como é que vai sobreviver. O que é um microempreendedor individual, por exemplo, a manicure que precisa ganhar o seu dinheiro no dia a dia, não deve ter nenhuma reserva, né? Onde a maioria dos brasileiros muitas vezes trabalha de dia para poder levar a comida à noite para os seus filhos, para a sua família. Então isso tudo nos agonia, tudo isso faz com que a gente todos os dias tenha que tomar essas decisões e com muita sabedoria e muito equilíbrio a gente tem que gradativamente voltar à normalidade. Mas é óbvio que a gente precisa ver o comportamento da doença no nosso país para tomar essas decisões. Então isso é diariamente, é uma leitura diária. A gente faz previsão, a gente faz expectativa, mas não adianta a gente dar datas. Nós não vamos conseguir trabalhar em cima de datas. A gente vai trabalhar em cima de uma evolução no dia a dia para que a gente consiga tomar a melhor decisão e que garanta a saúde de todos. A saúde física, né, a saúde emocional, assim como também a saúde econômica do nosso país. Isso tudo tem que ser pensado de maneira equilibrada. Agora, só para finalizar esses pontos dessas pessoas que realmente precisam de uma assistência um pouco maior, a questão das escolas e merendas. As crianças que estão com as aulas suspensas e às vezes a única refeição delas era dentro da escola. Tem algo proposto em relação a isso? Roberta, isso é extremamente preocupante. Eu sempre falo, São Vicente, toda segunda-feira, nós temos 20% a mais de consumo de alimentação escolar. Isso se dá por um único motivo. A maioria dessas famílias, nos finais de semana, não tem como suprir uma alimentação com qualidade para essas crianças que são os nossos alunos. Então, me preocupa muito. Nós criamos 4 categorias, 4 grupos, que é separado por uma faixa etária de 0 a 5, de 6 a 8, idosos e pessoas com deficiência. Esses 4 grupos, a gente criou alguns critérios e a gente está distribuindo um kit alimentação, que não é uma cesta,
mas é uma mini cesta que nós estamos conseguindo fazer com o que nós tínhamos de alimentação escolar estocada e com o que nós estamos conseguindo receber de doação, que é válido a gente falar e ressaltar e agradecer essas pessoas que nesse momento tão difícil estão ajudando. Nós criamos uma ação humanitária na cidade de São Vicente e nós já estamos com caixas, né, dentro de supermercados, de farmácias, no próprio Fundo Social de Solidariedade, recebendo doações. Então, o que nós recebemos, a gente vai estar transferindo para essas famílias, ajudando, auxiliando essas famílias nesse momento aí bastante complicado que elas estão enfrentando, como todas as pessoas. E a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre as medidas contra o coronavírus. Eu volto já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje são as novas medidas de combate ao coronavírus aqui na nossa região. E sobre isso eu converso hoje com o prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia. Prefeito, em relação ao hospital aqui de São Vicente, tem alguma novidade? Como é que vocês estão se preparando para receber os doentes? Todo mundo tem perguntado muito para a gente se São Vicente estava preparada para poder enfrentar o coronavírus, né? O mundo não estava preparado, mas nós estamos aqui fazendo todo um esforço e nós estamos criando 2 centros de referência de enfrentamento ao combate, né, ao Covid-19. Um deles vai ser na João Ramalho com o Campus Sales. Já na próxima segunda-feira vai estar aberto, a gente vai ter capacidade de atendimento de 500 pessoas, é um atendimento de uma análise clínica que a gente vai fazer. Na pessoa sentiu os sintomas, ela vai passar por esse equipamento. Nós estamos no Hospital Municipal aumentando 15 leitos de UTI e no São José, em uma parceria que nós estamos fazendo, vamos criar lá 20 leitos de retaguarda e mais 10 leitos de UTI. Isso aqui na parte insular vai ser o nosso trabalho, além da própria maternidade que a gente vai criar um centro de triagem. Já na área continental, onde nós temos o Hospital Municipal Olavo Ornô, 30 leitos serão de retaguarda e 10 leitos de UTI semi-intensiva. Então, com isso, nós vamos conseguir atender nesse primeiro momento e aí a gente vai analisando se há o crescimento, né, das pessoas contaminadas, para que assim a gente consiga ampliar essa rede de atenção à saúde e enfrentamento ao Covid-19. A gente está no período, né, prefeito, da questão da vacinação contra a gripe. Muita gente ainda está confundindo, achando que está se vacinando contra o Covid-19. Mas, mesmo assim, os idosos, que é a faixa etária que agora sendo atendida, está procurando a vacina e já está em falta, né? O que está sendo feito em relação a isso? O governo do estado já se posicionou em relação à demanda? Nós tivemos o início da vacinação, né, na segunda-feira e houve uma procura, assim, desenfreada das pessoas para que elas fossem vacinadas. Primeiro, um pouco por conta dessa desinformação, de que as pessoas achavam que elas estavam vacinando contra o Covid-19 e ela é uma vacinação contra a gripe. Então, ela ajuda, ela auxilia, cria anticorpos, obviamente que a pessoa fica mais resistente, mas não tem nada a ver com o Covid-19. É uma estratégia do Ministério da Saúde, junto com os municípios. O governo do estado, na segunda-feira, mandou um número de vacinas para as cidades aqui da região que acabou, né, não dando conta. Mas logo na terça-feira já repuseram essas vacinas. Aqui em São Vicente nós estamos com 17 pontos de vacinação, 2 pontos de drive-thru, um na área continental, na Ulisses Guimarães, no Reabilitar 2 e um no Itararé, no Bolsão ali do Itararé, também fazendo a vacinação. Vamos levando essa vacinação. Hoje nós temos as vacinas, nós fizemos o contato e temos mantido esse contato com a DRS, que é a Regional de Saúde do Estado, que representa o Estado aqui na Baixada Santista, e eles garantiram que não vai faltar vacina. Então nós estamos abastecendo todos esses pontos e vamos continuar fazendo essa vacinação, que é muito importante. Essa vacinação acontece até que dia? Ela acontece até o dia 14 de abril, 14 ou 15 de abril. Ok. Agora para essa faixa etária, então, idosos e profissionais de saúde, né? Exatamente. Ok. A gente está finalizando o programa, só gostaria de mais um pontozinho aqui. O Condesv já teve as suas reuniões por videoconferência, né? A gente sabe que a Assembleia Legislativa também já fez a sua primeira sessão plenária pela internet. Nessa semana a gente teve uma reunião de prestação de contas na Câmara dos Vereadores. Existe possibilidade de se pensar
nesse mesmo setor aí? De fazer algo Tenho conversado pela internet? muito com o presidente da Câmara, o Wilson Cardoso, e ele tem estado muito atento a tudo que está acontecendo e ele também tem o desejo de fazer algumas mudanças e começar a fazer as sessões, né, de maneira online para que as pessoas não tenham esse contato. Então isso acredito que é uma decisão que eles vão estar tomando já nos próximos dias. A Câmara tem sido muito prudente já em fechar as galerias, né, para que o público não participe. Eles já têm feito a sessão passando pela internet. Agora acredito que o próximo passo que eles irão tomar será de fazer nesse formato de conferência. E queria aqui também falar de uma grande conquista que está afligindo a todos os moradores, principalmente da área continental. Essa próxima semana nós iremos começar a obra da ponte, já superamos todos os obstáculos e desafios e assim a gente vai conseguir reabrir a ponte o mais rápido possível. Então, depois de uma outra oportunidade, o senhor volta para a gente falar sobre a Ponte dos Barreiros, que é um assunto muito importante para a nossa região. Prefeito, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações, sucesso e muita saúde. Obrigado, eu que agradeço, estou à disposição para vir outras vezes aqui falar sobre a ponte. Isso aí, o ND fica por aqui. Uma ótima noite para você, com muita tranquilidade, saúde, e isso vai passar, a gente se vê. Até lá.